E nós trouxemos aqui nessa tarde Roberto Michalski, né? E o livro chama-se Brasil, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. Bom, boa tarde a todos. Que Jesus abençoe a todos. Francisco de Paula possa abraçar todo mundo, sua equipe espiritual. É um prazer estar aqui de novo. Agradeço ao Cosmo, ao pessoal do Francisco de Paula, pela confiança, né? Mais uma vez, nós vamos refletir um pouquinho sobre informações muito importantes que nós temos, trazidas da espiritualidade. Esse livro, ele é um tesouro. A dificuldade de falar dele é justamente porque ele traz informação demais. Fala de história, mas, sobretudo, nos fala da nossa responsabilidade, do uso do livre-arbítrio e como cada um de nós tem um papel na história. Porque a gente pensa sempre na história, nos grandes nomes, né? É lógico. Mas cada um de vocês escreve a história, e às vezes em pequenas coisas que a gente nem se dá conta. Por exemplo, o pessoal do Francisco de Paula faz um trabalho aqui, vou chamar a responsabilidade, viu? 90 anos, aliás, eu sou abusado, queria me convidar para a festa dos 100 anos. Eu não sei se eu vou estar encarnado, mas mesmo que eu esteja desencarnado, eu venho. Se deixarem, né? Vocês também, se estiver desencarnado, vem, tá bom? Mas eles realizam um trabalho, quantas pessoas passaram aqui nesses 90 anos? Quantas mentes mudaram trajetória, tomaram decisão na vida, mudaram de rumo, por um trabalho que foi feito aqui. Então essa casa, vou dizer assim, interfere positivamente na história do Rio de Janeiro, interfere na história do Brasil. E é uma casa que está ligada a um projeto de quem? Do Cristo, projeto de Jesus. Então olha a importância disso. E cada trabalhador, cada um de vocês que esteja aqui, faz parte dessa história, dessa casa. Então a gente não se dá conta que nós temos um karma, vou usar a palavra karma, né? Lei de causa e efeito, individual. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nós pensamos, mas nós estamos inseridos num karma coletivo também. Tudo que nós fazemos de positivo em favor da coletividade do país faz com que você colabore com o país, mas tudo que você faz ao contrário, que se reflita contra a sociedade, contra o país, você passa a fazer parte de um karma coletivo. E você é responsável por isso também. Tá? Então, a obra nos fala disso, do uso do livre-arbítrio, da importância de aproveitar cada dia, daquelas coisas que a gente cansa de ouvir na casa espírita, da conhece a ti mesmo, reforma íntima, olhar para você. Você é muito mais do que você pensa, você é um filho de Deus, você não é só uma pessoa que está largada, como se ninguém do lado de lá prestasse atenção a você. Todos aqui são acompanhados, todos têm uma importância. E às vezes a gente não se dá essa importância como co-participantes, como co-criadores em escala menor. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Como eu disse, a obra é muito rica e eu procurei um caminho, né? Eu acho que se pegar 10 pessoas para falar sobre a obra, as 10 vão falar de maneira diferente, mas tem uma espinha dorsal ali que eu acho que quase todos vão abordar. E eu vou abordar muito a interferência de Jesus na história do Brasil, até a proclamação da República, praticamente, e como que a espiritualidade interfere, né? Dentro daqueles chavões, e até isso vira um chavão, se a gente falar dos chavões, uma das coisas que eu repito muito é a seguinte: não existe o mundo dos mortos. Jesus não está morto, Francisco de Paula não está morto, os pais, mãe, avós de vocês ou filhos que tenham ido não estão mortos, eles estão fora da matéria densa, mas vivendo intensamente. E esse livro mostra isso também, a vida vibrante do mundo espiritual, desses espíritos que já estão em outro nível, trabalhando com Cristo e como que eles interferem na história. Tá bom? Então vamos dar uma passadinha rápida, vamos ver se vai dar tempo. Eu vou ler algumas passagens do livro, para ser bem fiel ao livro, tá? E a gente vai interpretando e vai até onde der. Então vamos lá.
Este trabalho, está no prefácio, se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt foi um europeu, que no século XVIII foi até a Amazônia. Visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos. Olha a gente no agronegócio, agricultura, alimentando até a China aí. A suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Eu botei essa figurinha porque existe uma relação muito intensa entre tudo que a gente vai falar, os grandes missionários que reencarnaram em Portugal, com o povo hebreu. Tá? Então, aqueles espíritos que conviveram com Jesus lá na Palestina, lá naquela Israel, eles são chamados a acompanhar Jesus em diversas tarefas, em diversas missões. Inclusive esses que reencarnaram em Portugal, que participaram até do descobrimento do Brasil. Bom, Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. Isso é uma mensagem desse livro, que a gente precisa entender. Naquela região da Palestina hoje, nós temos mais ou menos 3% de cristãos. O Brasil, entre católico, evangélico e espírita, é quase que todo mundo, As estatísticas estão variando muito, os evangélicos estão avançando aí, quase virando maioria com relação aos católicos, não sei se já ultrapassaram. Os espíritas, sempre minoria, mas todo mundo lê um livro espírita, até os padres, todo mundo sabe do que trata a obra espírita, todo mundo lê aquilo, e mesmo quem não acredita muito, porque não tem como contestar certas coisas. Então vamos lá, as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estende infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. Ou seja, o Brasil tem um papel de evangelizar. Se nós formos na Europa, hoje o que ficou do cristianismo, eu, por exemplo, tenho contato com a empresa lá da Espanha, já fui lá, e eu estive numa cidade em que um engenheiro que estava comigo falou: essa igreja vai ser demolida para ser construída uma mesquita. Existe um movimento em alguns países em que, eu não sei o que está havendo, que o cristianismo está ficando um pouco para trás. O islamismo já ultrapassou o cristianismo no mundo, o número de muçulmanos. Para mim não teria nada demais, A essência da mensagem é que é a coisa. Aquela mensagem de amor, Então a Europa está muito materialista. E onde que você encontra um cristianismo mais vivo? No Brasil. Com todas as mazelas que a gente tem, nós somos um povo assim mais espiritualizado. Os espíritos que reencarnaram aqui, e nós vamos ver daqui a pouco que espíritos são esses, já começam a dobrar o joelho um pouco mais e busca essa mensagem de amor com mais intensidade. Bom, na obra, e aí pulando, eu falei, nós vamos dar saltos aqui na obra, porque ela é muito rica, muito vasta. Tem um momento lá no século XIV que Jesus, olha Jesus aí. Eu costumo dizer sempre, nessa história de que Jesus vai voltar, que ele não vai voltar, porque ele nunca nos abandonou. Que história é essa que ele vai voltar? Então, no século XIV,
O que está escrito aqui? Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor, Jesus, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Quer dizer que Jesus periodicamente vem à Terra? Vem. A fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. No século XIV, hein? Como é que estava o cristianismo do século XIV? Só amor. Só amor, né? Os religiosos abraçando todas as nações. Eliú tinha sido um sacerdote daquele povo hebreu, que eu falei, mostrei a figurinha, um hebreu, sacerdote. Eliú disse a voz suave e meiga do mestre, um de seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da terra: meu coração se enche de profunda amargura. O bicho pegou, né, pra gente? Vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Aí vamos lembrar das cruzadas, da Inquisição, das torturas, das mortes, das indulgências, do uso da força, o Estado junto com a Igreja, enfim, isso é história, não é opinião religiosa. O cristianismo se transformou em algo completamente diferente daquela mensagem de amor, de pureza, de caridade, de perdão, do amai-vos uns aos outros. E virou motivo de opressão e de tortura, infelizmente. E foi isso que Jesus viu, né? A sua mensagem de amor utilizada para outras finalidades, para poder, para dominar. E a caravana fulgurante, Jesus com aquela pleiade de espíritos, né, com Eliú junto, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, essa maneira poética de relatar isso, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. Veio para as Américas, né? Vamos imaginar lá por cima e vendo o mundo de cima. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eternas sendas. Ou seja, aquele verde todo, aquela terra inexplorada. Acho que eu vou ficar caminhando ali também, para não ficar só na frente de vocês aqui, né? Ficar para lá e para cá, igual o patinho novo. Então, Jesus desvenda com aquele grupo de espíritos essas terras daqui, das Américas, América do Norte, Central, do Sul. E aí Jesus, de mãos erguidas para o alto, eu botei uma figurinha, vamos imaginar esse Jesus decepcionado com tudo que ele viu, com todo o sacrifício dele, dos espíritos que ele enviou, séculos a fio, mãos erguidas para o alto, como se invocasse as bênçãos de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre estes céus serão entoados os hossanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Então Jesus determina, é determinação dele, que aquela árvore do Evangelho seja transplantado para essa terra que ainda não tinha sido explorada. Aí vocês vão ver todo o movimento da espiritualidade para que essas terras sejam descobertas. Porque até então, como é que era a navegação? Era costeira. O que se pensava nessa época? Isso é a ideia antiga, hein? Que o mundo era plano, cercado de monstros, dragões. Se você pegasse uma embarcação que fosse muito fundo no mar, pum, poderia cair. Né? Até hoje tem gente que fala de terra plana, imagina naquela época, né? A onda da terra plana. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Então dá para imaginar a cena, Jesus com grupos espirituais determina que para essas terras virgens seja transplantada a árvore do Evangelho.
A outra, próxima. E como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou: infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento. Por quê? Lei de causa e efeito. Evangelho, o que Jesus disse? Ele não veio para os sãos, veio para os doentes, né? Então não vejo outro caminho senão do sofrimento, para modificar tão desoladora situação. Essa turma toda vai reencarnar, vai sofrer muito. Vão precisar muito de mim, da minha equipe espiritual, né? Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte, sempre o mais forte, querendo dominar o mais fraco. Então ele já estava prevendo o que ia acontecer, né? Ele, que é um espírito que já passou por toda a escala evolutiva que ainda nós vamos passar, com a percepção que ele tem, conhecendo a natureza humana como ninguém, ele fala: essa turma vai sofrer muito. Apagou-se. Para esta terra maravilhosa e bendita, de novo, né, será transplantada a árvore do Evangelho, do meu Evangelho de piedade e amor. E nesse solo todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Acho que eu repeti esse pedacinho sem problema. Eu não gosto muito de ler, não, tá? De projetar texto, mas por causa do livro, pelo tipo de assunto, eu prefiro passar pedacinhos assim do que eu ficar falando, fazendo um discurso sobre a obra. Quem já leu, relembra. Quem não leu, eu sugiro, é um livro que vale a pena, tá? Ter. E ele vai então dar uma missão para aquele hebreu, sacerdote, que agora faz parte da equipe espiritual dele. Tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Quem era o povo mais pobre do Ocidente? Portugal. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades destes oceanos. Opa, essa turma não sai, não atravessa o mar? Você, Eliú, vai reencarnar em Portugal e vai mostrar o caminho, ensinar para essa turma se lançar no mar, para descobrir essas terras para as quais eu quero transplantar a árvore do meu Evangelho. Oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Então essa é a missão de Eliú, né? Reencarnar, e ele vai ser o elemento que vai de alguma forma fazer com que essa turma venha para as Américas. Muito texto, conforme eu falei, me desculpem. Tá? Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho, nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, cruzeiro, né, ficará localizado o coração do mundo. Então o planejamento de Jesus era juntar, vou resumir aqui, mais para frente a gente vai ver, aquele povo humilde de Portugal, que precisava de algo para se sobressair, e Jesus estava dando um bilhete premiado para eles, para uma terra rica, ia juntar com os índios que encontraria aqui, e os africanos que estão mais adaptados a esse clima como força de trabalho, mas para se integrarem num trabalho de construção dessa terra nova e do Evangelho. Isso era o planejamento de Jesus, tá? E aí reencarna Eliú e vem a ser Henrique de Sagres. O Eliú, o judeu, sacerdote, que lá fazia parte da equipe espiritual, ele vem a ser Henrique de Sagres,
viveu naquele período, e ele então implanta a escola de Sagres. Só que a escola de Sagres não é uma construção física. Os historiadores falam isso também. Eram grupos que se reuniam, como se fossem grupos de evangelho, que não tem um lugar fixo, grupos que se reuniam para discutir técnicas de construção de navios, e dentro desse grupo a espiritualidade, botando sementinha, ideias. Então Pedro Álvares Cabral participava desse grupo, da escola de Sagres. E depois eu vou dar um grande salto, pode ir, né? Quando eles descobrem o Brasil, e há uma inspiração do alto para que aqui se projete, né, o Cabral, Colombo lá no norte, vieram vários missionários. Né? Entre eles, eu destaquei Emanuel da Nóbrega, que aportou aqui em 1549, e José de Anchieta, em 1553. Manuel da Nóbrega, para quem não sabe, é a reencarnação lá do Públio Lentulus, que é o Espírito Emmanuel. E para quem não sabe, José de Anchieta reencarna depois, como João alguma coisa, em Portugal, é o nosso Fabiano de Cristo. Dois espíritos que trabalharam diretamente com os índios, evangelizando os índios. Havia na época uma discordância daqueles jesuítas com a própria igreja, que era favorável a escravizar os índios, e eles trabalhavam com amor com os índios. Isso é toda uma história que eu vou pular, até para não dar uma conotação de crítica, não é a nossa intenção, mas existia aquela igreja, aquele clero mais nobre, e aqueles que ficavam na linha de frente, que trabalhavam com amor. Vamos resumir assim. Mas é muito importante, o Espírito Emmanuel e o Fabiano de Cristo são dois espíritos que têm grande ligação com o Brasil. Eles vivenciaram o Brasil desde essas reuniões com Jesus, olha só a grandiosidade disso, até reencarnar e trabalhar diretamente com os índios, aqueles habitantes, aqueles portugueses que estavam vindo para cá, tá? E Jesus interferiu então na vinda de Eliú, o nosso Henrique de Sagres, na vinda desses espíritos. Olha como a espiritualidade vai trabalhando, né? E vai dirigindo para tentar implantar um projeto, uma ideia que visa o benefício de todos. E Jesus volta então para verificar os progressos depois do descobrimento do Brasil. Eu já dei um pulo grande aqui no livro, tá? Ismael, lembra aquele Ismael, Isaac, lá da Bíblia antiga, que Abraão é designado para descobrir terras, e a esposa dele, Sara, não podia ter filhos. Aí ele vai com a que era praticamente, não vou dizer escrava, né? E Agar, e ele tem um filho com Agar, que é Ismael, que depois é expulso com ela. Esse Ismael, o espírito de Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil. Todo povo, toda nação tem um mentor, um guia espiritual. O guia espiritual, o espírito guia do Brasil é Ismael. Esse mesmo Ismael lá de Abraão. Segundo historiadores, gente da própria FEB, tá? Não é uma opinião minha, não. Ismael, diz Jesus, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado à minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Jesus está designando Ismael como o mentor espiritual do Brasil, tá? Reúne, olha o que ele vai falar para Ismael, reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades,
que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem, do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres. Ismael nunca vai estar sozinho, Jesus vai estar sempre com ele. Tá? Com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. O que Jesus quer? Que o cristianismo renasça, porque ele foi colocado na lona pelos homens, por nós que estávamos reencarnados lá. Eu vou me incluir aqui padres, freiras, quem sabe um papa por aqui. Nós escrevemos a história desse planeta. Nós desviamos aquela mensagem de amor. Não vamos pensar neles. Nós, não digo todos, mas alguns de nós, para aliviar alguns de nós tivemos grande responsabilidade nesse desvio do cristianismo. Jesus quer trazer de volta aquele cristianismo baseado no amor, no perdão, na indulgência, tá? Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrever o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Esse é o lema de Ismael e tem inúmeras casas espíritas, a Casa de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Esse é o lema. É isso que impulsiona Ismael para executar aquela missão que Jesus designou para ele. Tá? Hein? Não entendi. Na FEB? Aham. Deus, Cristo e caridade. Bom, de novo o texto. Me desculpem sempre. Eu não gosto, realmente não gosto de ficar projetando o texto. É Ismael e novo encontro com Jesus. Aí vem Jesus de novo com Ismael. E aí um pipinaço para Ismael. Aquele planejamento de Jesus, de juntar os índios, os portugueses, não dá muito certo. Livre-arbítrio. Vamos lá. Ismael, porém, não trazia no coração o sinal da alegria nessa reunião com Jesus. Seus traços fisionômicos do anjo Ismael deixavam mesmo transparecer angelical amargura. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos miseráveis e desditosos chegam à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Isso é Ismael falando para Jesus, né? O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. Ou seja, Ismael, mesmo um espírito elevado que estava um bagaço ali, de tristeza e de decepção com as oportunidades que foram dadas e aquilo que foi feito dessas oportunidades. Vamos ver já o que Jesus faz, que tipo de ajuda Jesus vai dar. Bom, essas foram as dificuldades de Ismael, né? O plano: reunir os índios, africanos, portugueses e pobres. Resultado: a escravidão, a dor. De novo o jogo de poder. Tinha muito ouro nessa terra nova. Na terra do Cruzeiro, muita riqueza, muito diamante, ó. O olho cresceu. Precisamos de mão de obra. Nós, portugueses, brancos, europeus, entrar naquela terra quente, escavar. Vamos escravizar essa turma que está acostumada com calor, com trabalho pesado, né? Para levar para lá e vamos enriquecer. E realmente Portugal enriqueceu muito, né? O Divino Mestre, porém, nesse contato com Ismael, cingindo-se ao seu coração augusto magnânimo, explicou brandamente: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas.
Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, o que ele está dizendo? Nem eu, Jesus, posso interferir no livre-arbítrio deles. É esse o caminho que eles escolheram? Se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual, receberá de conformidade com os seus atos. Mas Ismael, fica tranquilo. Eles escolheram isso. Vem a lei de causa e efeito. Esse projeto, possivelmente, vai ter que sofrer algumas alterações. Havia eu determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras, sem violência de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos. Do capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Ou seja, o que eu planejei, essa turma não conseguiu aproveitar, né? Eles espiritualmente estão bem doentinhos, por isso fizeram isso. A raça aborígene, a raça negra, sofriam toda sorte de humilhações e vexames. Isso eu peguei um trechinho, mas todo mundo sabe, né? Os índios, os africanos vieram para cá. E a Ismael, Senhor, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêm-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. O que vocês fariam no lugar de Jesus? Tadinho de Ismael, tadinho desses povos. Será? Sabe aquele que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Nem sempre o que a gente acha que é bom de verdade, né? Então vamos... Pode ir ao próximo. É esse? Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Aí vem Jesus, né, com aquela voz suave. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Ele não tinha falado que só tinha um caminho, que era do sofrimento, ele já viu lá na frente. E que o nosso Pai não concede aos filhos fardos superiores às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, outra determinação de Jesus, abriga aí nessa terra, nesse Brasil, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Todo mundo que lê ou que ouve o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, fala assim, pô, mas olha o Brasil, o que é? Não era para ser a pátria do Evangelho? O que Jesus determinou? Todos os espíritos sofredores dos umbrais da terra, todos os devedores, os infortunados, manda essa turma reencarnar no Brasil. O Brasil é um grande hospital. A pátria do Evangelho tem que ser um grande hospital e uma grande escola. Então vem reencarnando aqui e falam tanto, desculpem eu falar isso, tá? Que os políticos refletem o povo, né? Isso é pelo mundo todo. Quer dizer, o que a gente tem visto ao longo da história do Brasil também? Não é a mesma sede de poder, de domínio na política? O que tem imperado? É ou não é verdade? Então, é um povo também extremamente difícil. Porém, dessa massa, muitos mesmo, já têm o coração voltado para esse Evangelho.
há um choque muito grande de cultura, de pensamento, de espíritos que já estão um pouquinho mais à frente, com espíritos que estão ainda bem lá para trás. Mas ao longo da história, o que aconteceu desde lá? Não são os santinhos que vão reencarnar aqui, são os espíritos que, conforme ele fala, seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços da Terra, dos umbrais da Terra. Então, vamos mandar essa turma para esse hospital. E a gente deduz, é lógico, que aqueles que usaram para escravizar, etc., reencarnam nesse povo também. Então, nós estamos num movimento depurador de espíritos. E o Brasil, com todas essas dificuldades, conseguiu, ao longo das reencarnações, e num trabalho constante da espiritualidade, nós já temos hoje uma massa muito grande de espíritos que estão ou evangelizados ou num momento com um esforço muito grande para se evangelizarem. E vamos incluir os católicos, os evangélicos, os espíritas e pessoas que nem têm religião, mas que já têm o coração voltado para o bem. Tá? Então, nesse aspecto, nós somos o país, com todas as mazelas que a gente tem, mais voltados para Jesus, da terra. Somos mesmo, com todas as dores que a gente carrega. Tá? O nosso povo tem isso. Todo mundo fala que o brasileiro é bom, é acolhedor, né? Você tira esses que ainda fazem muito barulho, muito voltados para o mal, que já não são maioria, só fazem muito barulho, você tira o restante. A nossa população, ela é boa, a nossa população, ela tem uma tendência boa, né? De bom coração, de acolhimento, não é um povo que queira dominar outros povos. A gente tem esse sentimento? Não tem, né? Dominar a Bolívia, dominar o Paraguai, dominar... A gente não pensa nisso. Tem um poderio, tá vendo, um domínio econômico, mas não tem nada... Pelo contrário, há uma interligação muito grande entre esses povos. Mas entenderam, então, que Jesus designa esses espíritos sofredores que estão nos umbrais para reencarnar no Brasil, que é um grande hospital, é uma grande escola, isso desde aquela época, tá bom? Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontra antigos trabalhadores das cruzadas, né? Senhores feudais da Idade Média, padres, inquisidores, olha nós aí. Estou falando até de outras encarnações, não necessariamente dessa, tá? Espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas de sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite. Quer dizer, Ismael estava meio desesperado, porque o projeto que Jesus tinha previsto, ele estava vendo que estava indo para Cucuia. E Jesus disse o seguinte: fica tranquilo, Ismael, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma limpeza nesses umbrais, nessa turma toda que desviou. Vamos fazer todo mundo reencarnar no Brasil. Vamos reencarnando. É isso. O Brasil é um grande hospital. Como é que era a musiquinha da Copa de 70? 90 milhões em ação. Quando esse livro foi escrito, eram 50 milhões de habitantes. Hoje nós somos uns 200 milhões. Mais de 200, passou um pouquinho já, 210 por aí. Ou seja, esses espíritos vêm reencarnando nessa escola e tem ou não tem cumprido a função? Olha que se nós pegarmos esse grupo mais voltado à espiritualidade, que são muitos comparado a outros povos, deu certo. Nesse hospital, nessa escola de evangelho, nós estamos nos evangelizando. Olha vocês aí, não importa quem vocês foram, se foram padres, hoje vocês são isso. E vocês podem interferir positivamente, não só na vida, na família de vocês, mas na história do Brasil. Que eu falo, na mínima coisa que você faz, os trabalhadores dessa casa, sem querer puxar o saco, vocês aqui, todo mundo tem uma participação na história. Não desprezem isso. Na hora do voto, não quero politizar minha fala não, pelo amor de Deus, isso é complicado, mas a gente tem uma responsabilidade grande até na hora de votar. Você pode até votar errado, se decepcionar, mas pensa, não vota no elefante porque eu estou revoltado, não faz isso. Você está interferindo na história.
Erra, mas vota, pensa, entendeu? No seu dia a dia, nos trabalhos voluntários, se alguém porventura trabalha aqui na casa, isso tem uma importância muito grande. As pessoas que vêm aqui mudam mente, mudam corações, tá? E não é só falar, a gente fora daqui tem que exemplificar com a nossa família, com os nossos amigos. Nós somos muito imperfeitos, mas todos nós estamos no mesmo barco, tá? O que Jesus espera? Que a gente se evangelize. Aqui tem evangelização de crianças, de jovens, né? Tem um trabalho que a casa faz. Olha só que trabalho. Quem são essas crianças que estão aqui, hein? Quem são esses jovens que estão aqui? Quem somos nós? Quem fomos nós nessa história toda? O que nós fizemos? Está cheio de navegador, tem gente que reencarnou aqui naquela época, tem gente que quase todo mundo na Europa. Nós construímos essa história. Então esse livro está escrito. Só que esse livro tem páginas infinitas para frente em branco. Nós vamos escrever essas páginas, né? Então que tal nessa encarnação aproveitar e começar a escrever algo diferente? Primeiro se modificando, olhando para si, né? Quais os problemas que eu tenho, o que eu tenho que modificar, porque as imperfeições são muitas, e é por aí que você começa a mudar, não querendo mudar tudo em volta. Você muda, você já está mudando algo em volta. Quer mudar o mundo? Se modifique. Aliás, é uma frase acho que do Forri, ou Lao Tse, que é essa, né? Modifique o mundo, você se modificando primeiro, tá? E aí vem outra, opa, olha a hora, o tempo voa. Outro dia me chamaram, eu fui no CEOI, lá em Jacarepaguá, do Jesus Gonçalves, me pediram para falar, retribuir o mal com o bem, que a base é amai os vossos inimigos. Aí eu pensei, falei, como é que Jesus tratava os inimigos? Os inimigos que Jesus não via ninguém como inimigo, né? Aí eu lembrei do Longinos, o mesmo Longinos que nós vamos falar aqui. Longinos é outro espírito que ele chama desse grupão dele. Já vou falar dele. Entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Olha Jesus interferindo sempre. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito. Consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território. Todo mundo sempre de olho no Brasil, né? E Jesus está falando, eu consegui mais ou menos manter para não haver uma pilhagem geral aqui. A gente sabe que houve, mas tem muita coisa que não foi pilhada, né? Cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, um coração. Como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários. Eu sempre vou ter que mandar meus trabalhadores como você para lá, para a solução dos seus problemas de ordem geral. Sente-se o teu coração, Jesus perguntando para Longinos, com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Aí Longinos vai responder, Senhor, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado. Eu já reencarnei, já sofri muito. Para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz, dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocava aquele tempo a minha alma. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. O que será que Jesus quer de Longinos? Que missão é essa? Pois bem, redarguiu Jesus com grande piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Olha como é que Jesus fala da Terra, o planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil.
até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Longinos foi um soldado que nas Escrituras se dizia que o Messias não teria os ossos quebrados. Vocês lembram que era quase Páscoa, né? E os dois que estavam ao lado tiveram as pernas quebradas. Quando os soldados iam quebrar a perna de Jesus, Longinos interfere, porque ele lembrava das Escrituras e teve uma certa piedade de Jesus. Ele vai com a lança, ele está morto, não precisa quebrar a perna dele. Por isso se cumpriram as Escrituras. E ele se converteu ao cristianismo e por isso depois a igreja que se formou considera Longinos santo. É o São Longuinho. São Longuinho, vou dar 3 pulinhos a ele mesmo. Longinos. Se alguém já pediu aí 3 pulinhos para São Longuinho, é ele próprio. Tá? E ele reencarna como Pedro II. A gente lê essas coisas e fala, não é possível, será que o Chico Xavier tirou isso da cabeça dele e tal? É isso mesmo, não é incrível? Olha que eu estou relatando assim rápido, vocês viram o que tem nessa obra? E pode um Jesus interferir? Sim, né, na história. Nós não estamos largados aqui. Ah, mas tudo de ruim. Livre-arbítrio. Jesus faz isso, tenta fazer o melhor. Mas nós estamos num hospital e numa escola. Quando a gente se regenerar, planeta de regeneração, aí sim, novas revelações virão, com certeza. Mas olha quanto amor. E foi esse que é o exemplo que eu dei de como Jesus ama os inimigos. Quer dizer, aquele cara, o soldado romano bruto lá, que já estava um pouquinho melhor, vai, reencarna, sofre para burro, e quando ele faz parte desse grupo, já um espírito regenerado, Jesus chama, olha a responsabilidade dele nesse projeto. Porque muitos reencarnam e falham. Napoleão falhou, tinha uma missão, aquele Sebastião, não sei o que, Marquês de Pombal falhou lá em Portugal, era um espírito designado desse grupo. Olha que é difícil, hein? Caiu na carne, esquecimento do passado, é muito difícil, tá? Então, Pedro II cumpre de maneira maravilhosa a sua missão. E lembrando aquele papo dos hebreus, porque lendo o livro você vai ver que aquele grupo da Escola de Sabre, o próprio Longinos, né, depois, e tantos outros, Longinos era até do grupo dos romanos, mas muitos desses hebreus, depois que eles desencarnam, eles fundam uma colônia espiritual. Então você vê, o daquele da frente, o próximo, ali é uma planta da colônia Nosso Lar, Ministério da Mão Divina, Regeneração, é uma estrela, e tem 72 ministros, a colônia Nosso Lar, a próxima. Entenderam? Eles reproduzem no plano espiritual as experiências que eles tiveram como povo hebreu. O Sinédrio tinha 72 ministros. Nosso Lar tem 72 ministros. A forma da estrela, estrela de Davi. Então, aquele grupo de portugueses, que era o grupo hebreu que trabalhava com Cristo, vai trabalhar agora no plano espiritual junto com Jesus. Tá? Olha como é que as coisas se fecham, né? Pode ir para a próxima. E aí nós temos o envio do Consolador, vou ler aqui um pedacinho. Até a mensagem que eu pedi para ler é que Jesus começa assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, venho como vim antes, né? Essa mensagem está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Com licença, deixa eu achar aqui uma... Então, o que acontece? Dentro desse planejamento de Jesus, aí não botei tanto texto, precisava que a humanidade recebesse uma mensagem nova. Tá? O que aconteceu até um pouquinho antes do século XIX? A ciência não tinha despontado como a gente conhece. Se vocês pensarem, por exemplo, um campo da ciência, a navegação, pega 1500 anos antes de Cristo. Como é que se navegava? Barco à vela,
a remo, não é isso? 1.500 anos depois, há um período de 3.000 anos aí. Como é que se navegava no tempo de Cabral? Barco a vela, barco a remo. Pega qualquer campo, outro campo. Comunicação, como é que se comunicava? Pombo-correio, sinal de fumaça, aquele emissário que saiu com o cavalo. Isso milhares de anos antes, 1.500, a mesma coisa. E em todos os campos do conhecimento, o conhecimento avançou muito pouco. 1.600, 1.700. Quando chega no século XIX, acontece alguma coisa diferente na Terra. Vem esses nomes, Marconi, Einstein, Santos Dumont, os irmãos Wright, e todos os nomes que fizeram com que a ciência, né, que nós conhecemos hoje, tenha uma base que nasceu no século XIX. Então, se a gente for fazer um gráfico do conhecimento ao longo do tempo, na história, ele vem assim, ó, aqui é o tempo e aqui é o conhecimento. O conhecimento não cresce muito ao longo do tempo. Vem assim, cresce muito pouquinho, chega no século XIX e faz isso. E no início do século XX a gente começa a ter o rádio, o automóvel, o avião, né? Já no século XIX a gente fala de ondas, de energia, de vibração, por esses espíritos que encarnaram no século XIX. E Jesus precisava que a ciência avançasse um pouco para a gente ter o linguajar de vibração, entender um corpo espiritual, uma visão mais fora da matéria, entender a própria matéria. Então foi necessário que viessem vários missionários no campo do conhecimento, que fizessem com que o conhecimento fizesse assim. E na metade desse século XIX ele envia o Consolador. Aquele Consolador que um pouquinho antes de ir para a cruz ele fala, né, está no Evangelho de João: muitas das coisas que eu digo para vocês não compreendem, muitas outras eu teria a dizer que vocês não compreenderiam. Por isso eu rogarei ao meu Pai para mais tarde enviar um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar tudo que eu tenho dito. Evangelho de João, não me lembro o capítulo. Que novas coisas são essas? Revelar o mundo espiritual. Relembrar o que? O seu Evangelho. Com a visão espiritual. Porque o que o Espiritismo faz, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho de Kardec, é o Evangelho de Jesus, mas com a chave, com a visão espiritual. E a gente lê com todo o conhecimento que foi trazido, e a gente passa a entender melhor o que Jesus quis dizer. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, e eu vou preparar um lugar. E você vai ler o capítulo, os mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, distosos, celeste, mostrando o universo como várias escolas. Os mundos são as escolas, os espíritos estão no mundo compatível com o seu grau de evolução. Como explicar isso no século XIX, quando se achava que as estrelas no céu eram furinhos numa abóbada, onde se achava que a Terra era plana, com monstros? Como que Jesus ia falar dessas outras moradas, se estender nisso? Jesus falou com o povo hebreu sobre reencarnação, no diálogo com Nicodemos, que o homem precisa nascer de novo para atingir o reino dos céus. E eu sempre tenho dito, você pega qualquer na internet, reencarnação, judaísmo, os judeus falando de reencarnação, porque era uma crença dos judeus, principalmente dos cabalistas, os mais ortodoxos, né? E tem uma palavra hebraica, Gulgul Neshamot, que é reencarnação. E você vai ver que os judeus daquele tempo acreditavam sim em reencarnação. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, uns querem dizer Jeremias ou qualquer um dos profetas. Mas se no diálogo com Nicodemos Jesus não pode se aprofundar, ele que era um doutor da lei, sabe, Jesus falou, opa, não é hora de falar disso agora. Então, mais tarde, quando eu enviar o Consolador, eu vou explicar todas as coisas que eu não pude explicar agora. E aí vem aquilo que a gente chama de doutrina espírita, o espiritismo, não para ser mais uma religião que vai se sobrepor às outras, que as outras não prestam, esqueçam isso, chega desse negócio de uma religião que é melhor que a outra, porque não é a religião que salva, é em colocar no coração essa lei de amor. Se você tem essa lei, seja católico, evangélico, até ateu, você está evoluindo espiritualmente. Benevolência, indulgência e perdão. As virtudes que definem
caridade, conforme Jesus entendeu. É isso que importa. O espiritismo é só um elemento a mais, principalmente para aqueles espíritos muito resistentes, que ouviram. Alguns precisam só de um toquezinho, a fé é suficiente. Outros precisam ver, tem gente que se não materializar um espírito na frente, isso eu não aceito. Tem que materializar alguém. Não é, né? Então, hora, já tem um tempinho. Olha essa passagem, como é bonita, tá? Olha só o que eu vou ler aqui, no capítulo 22. Assembleias espirituais reunindo quem? Reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe. O que é isso? Assembleia espiritual reunindo os dirigentes espirituais de cada país. Eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, ou seja, o próprio Jesus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. E reencarna Allan Kardec mesmo, porque esse é o nome que ele teve numa encarnação anterior, como um sacerdote druida. Ele reencarna, vai esquecer disso tudo e vai assumir o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nos contatos que ele tem com a espiritualidade, estudando a mediunidade, um espírito, Zéfiro, revela a ele que ele teve uma encarnação passada como Allan Kardec. E na obra, no primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, como é que ele assina? Allan Kardec, com o nome que ele tinha antes. Certíssimo, né? E para deixar um caráter impessoal, ele era muito conhecido na Europa, tá? Então, olha a missão desse espírito, desse Kardec, com uma pleiade de espíritos. Que espíritos são esses? Estão lá na codificação, você lê quem são: Santo Agostinho, São Luís, né? E vários outros que vão se revelando lá e deixam mensagens maravilhosas. E o próprio Jesus, de vez em quando, o Espírito de verdade se apresenta lá: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, etc, etc. Ou seja, o que a gente vê em tudo isso que a gente está comentando aqui? A interferência de Jesus, né, nesse processo todo de pegar o Brasil e esse Brasil ser o coração do mundo. Agora entendam o seguinte: o Brasil já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, no plano espiritual. Existem inúmeras colônias, inúmeros espíritos trabalhadores do Cristo interferindo, vamos dizer, na trajetória de muitos espíritos. E vocês já repararam que o espiritismo fora do Brasil, o que é? São brasileiros que moram na Califórnia, que moram na Flórida, moram na Europa, que vão agregando os outros, em Portugal, e assim aos pouquinhos essa ideia vai sendo difundida, né? Esse conhecimento novo, que não é tão novo assim, vai sendo espalhado. Que no fundo tem qual objetivo? Reviver o Evangelho, aquele plano de Jesus. Pretende ser o Evangelho redivivo. Aí tem aquela frase, né? Emmanuel, Fala, Alain Denis, que perguntaram: o Espiritismo é a religião do futuro? Não, mas o Espiritismo é o futuro das religiões. Todas vão converter para uma verdade, né? E qual é a grande verdade? Somos espíritos imortais. Nós estamos aqui temporariamente vestidos com esse corpo. Nós não somos uma carne que pensa, nós somos um ser que pensa revestido de carne, de matéria densa. Mas nós temos uma outra matéria que nos reveste, que é o tal corpo espiritual. E ao longo dessa história, nós temos vivido, encarnado, tomado nossas decisões, nós usando o nosso livre-arbítrio, que age contra nós quando nós erramos muito, né? Mas que também age contra a coletividade, o karma individual e coletivo. Temos tempinho ainda, né? Tem? Tá bom.
Eu queria ler outro pedacinho. Então, nós tivemos em 1848 nos Estados Unidos fenômenos de Hydesville, as irmãs Fox, batidas lá, e já a espiritualidade dizendo, nós estamos aqui. E depois eles vão bater lá na França, toque, 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 e um cara chamado Kardec fala, isso é bobagem, uma mesa não fala. Aí um amigo dele insiste, ele vai estudar aquilo. Ele, opa, tem resposta inteligente? O que é isso? Aí ele se separa, aí junta médio de 14, 15 anos, ele sabe como fazer. Não é o Espírito falou, ele vai botar no papel. Não é assim que foi codificado o Espiritismo. Ele pergunta para vários locais diferentes, epa, a mesma resposta em 80% dos casos. Aí ele seleciona médios que ele confia, jovens, que não poderiam dar respostas tão elevadas, tais como, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Numa linha definindo Deus da forma mais sublime que você possa imaginar, né? Mais simples e mais profunda. E aí ele codifica isso que a gente chama de espiritismo, que nada mais é que são essas outras coisas que Jesus disse que mais tarde ia trazer para a humanidade. Tá? É isso que é o espiritismo. Então, nós temos em 1857 a codificação da primeira obra, um livro de perguntas e respostas. Se Jesus aparecesse agora, a gente ia querer fazer um monte de pergunta, né? Talvez, muitas dessas perguntas ele ia falar, olha o livro dos Espíritos já está lá. Porque que pergunta elevada a gente ia fazer para Jesus? De onde você veio? Onde é que o senhor está? O senhor sofreu muito na cruz? Então, as perguntas que nos interessam muito estão lá no livro dos Espíritos. Leiam o livro dos Estudem. É bom estudar, tá? A outra aí, por favor. Deixa eu ver o que tem. E a convocação de Ismael, né? Unir os homens para a missão do Consolador. Em 1831, quem reencarna? Zaqueu, está lá na Bíblia, como Bezerra de Menezes. E aí eu queria ler um pouquinho sobre isso também. Antes de falar do Dr. Bezerra, olha só isso aqui. Vou ler do parágrafo aqui. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Os discípulos do Evangelho sofrerão certamente os efeitos dolorosos da borrasca em perspectiva. Vai acontecer muita coisa no mundo. Esses discípulos do Evangelho vão sofrer muito. Estaremos, porém, apostos, sustentando o Brasil espiritual, que de hora em diante passará a ser o nosso precioso patrimônio, o Brasil espiritual. Articularemos todas as possibilidades e energias em favor do Evangelho no país inteiro, e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada de todos os felizes e de todos os tristes da terra. No capítulo das instituições humanas, os esforços que despendemos até agora estão mais ou menos encerrados. Até quando? A 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, pessoal de história que gosta, né? Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cezedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama inopinadamente no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, até aí Jesus interferiu na história, direcionou as coisas políticas. Daí em diante está na nossa mão, livre-arbítrio de novo. E o que aconteceu da programação da República até agora? Lembra do livre-arbítrio, quando dominaram os índios, os índios também, os escravos lá na África? É a mesma situação, está na nossa mão. Tudo obra nossa, nada do planejamento de Jesus. Entenderam? Tudo isso que tem acontecido, a obra, essa interferência toda até a proclamação da República. E aí, Dom João VI
né, é colocado de lado, como ele era o rei, e vai para Portugal, né? E aí é proclamada a República. E Dom João até tem uma história que ele pede um pouquinho de terra do Brasil, ele já estava fraquinho, morrendo, ele queria morrer com a cabeça recostada na terra do Brasil. Ele tinha um profundo amor pelo Brasil e desencarna assim, né? Então, quanta informação, né? Nós tivemos aqui a primeira regência, o primeiro império, né, a regência, e o segundo. Nessa regência ficou Dom Pedro II, né? Então, essa história nossa é muito rica e tem muito do toque espiritual na história do Brasil, até a proclamação da República. Depois tem uma coisa ou outra, mas esse caminho, essas decisões são todas nossas, né? Bezerra de Menezes influenciou muito para que Princesa Isabel também pudesse nos deixar libertar os escravos. O Dom João VI foi muito influenciado para a República, para o pessoal que plantava café, que tinha novas ideias, e achava o poder muito centralizado no rei, queria um espaço, né, e precisava de um outro sistema, vem o presidencialismo. Então há toda uma pressão em cima de Dom João VI, ele não move uma palha para pegar em armas, inclusive o exército da época estava muito para o lado do pessoal que queria proclamar a República, e ele tem um papel pacificador imenso, Dom João VI, né? Merece nosso agradecimento e nossas preces. O próximo aí, não sei se tem o próximo. Bom, capítulo 30, Bezerra. Bom, sem ler aqui, tem um determinado momento que Ismael chama um espírito. Desses que, estou falando de espírito, já nem gosto de usar essa palavra espírito. Um desses irmãos nossos que está do lado de lá. E diz que ele teria também uma grande missão, reencarnar no Brasil, para reunir aquele povo rebelde aí da pátria do Evangelho. E Dr. Bezerra, então, que é o nome desse espírito, encarna lá no Ceará, em Riacho do Sangue. E o que ele vai fazer? A FEB, no início, tinha dois grupinhos que se bicavam, os científicos e os místicos. Uns que queriam ir pelo lado da Europa, ver tudo pelo lado da ciência. E os místicos, muito só pelo lado do Evangelho e tal. Ele precisava das duas coisas, estudo, a parte científica, a parte também do Evangelho. Ele implanta o estudo, atendimento às pessoas carentes, e a partir daí ele consegue unificar aquele movimento, aquele espiritismo, e a FEB toma um rumo. Tá? Tem toda uma história por trás disso. Então, o Dr. Bezerra, ele tem um papel fundamental para que o Consolador, na figura que precisava de um organismo que centralizasse isso, né? Que no caso foi a Federação Espírita, ele teve um papel fundamental para que o espiritismo se unisse dentro daquilo que a gente sabe que é hoje, né? A parte do estudo, a parte científica, com a parte do Evangelho, assistência. Eu não posso aqui ficar dando opiniões pessoais, mas eu acho até que o Espiritismo tinha que ser um pouco mais, atuar mais na parte de pesquisa, voltar nessa coisa da ciência também, né? Mas o foco não pode nunca deixar de ser o Evangelho. Precisamos evangelizar as crianças, principalmente. Tem essa história, né? O futuro do Brasil está na mão das crianças, né? Como é que estão as crianças hoje? Quanta criança pela rua? Então, quando uma criança é colocada numa casa como essa, e você coloca esses valores na mente dessa criança, ela não vai esquecer jamais, tá? E nós mesmos precisamos nos evangelizarmos, precisamos nos convencer disso. Mas não é aquele evangelho, a coisa de história, é entender essa relação que a gente tem com esse Jesus, com Deus, entender que nós temos uma caminhada muito grande pela frente e nós só vamos ser felizes quando nós aprendermos a amar. Entendendo o amor como sendo o resumo das virtudes. Caridade é amor, perdão é amor, resignação é amor, indulgência, aceitar os outros como eles são, é um grande ato de amor. E
querer bem ao próximo, como a gente normalmente entende o amor, isso também. Então as virtudes, isso é o amor no sentido evangélico. Nós precisamos desenvolver as virtudes, e para isso tem a vida. A vida é uma escola para você desenvolver as virtudes, para dobrar o joelho desse espírito que às vezes ainda é muito endurecido, muito cabeça dura, que só vê as coisas do âmbito material. Vamos expandir a nossa mente, tá? Vamos nos ver como espíritos imortais. É o que eu sempre repito aqui: Deus não mata seus filhos. As mães, avós, entes queridos de vocês não estão mortos, estão vivos. Quem sabe participando dessa assembleia, agora, hoje aqui, abraçando vocês, vamos mudar a visão da vida, do que é a vida. A vida não se restringe à matéria densa. A própria ciência já fala que essa matéria aqui é só 5% da matéria do universo. Se alguém acha que a vida está ligada a uma matéria, fique sabendo que tem uma matéria que a gente não vê, não mede, que a ciência já reconhece. Tá? O que é um plano espiritual, uma colônia espiritual? O que forma um corpo espiritual? É matéria, matéria em outra dimensão. Para quem gosta de matéria, está aí. O corpo espiritual é matéria, a colônia espiritual é matéria, mas é uma matéria que você precisa estudar ainda, que não entende, que a própria ciência não entende ainda, mas já sabe que existe. Como disse Shakespeare, existe muito mais coisa entre a terra e o céu do que supõe a nossa filosofia. A gente está aprendendo, a gente não sabe nada. Precisamos estar a mente aberta para aprender, coração aberto para aprender, entender que o Espiritismo não é uma religião que vem para se sobrepor às outras, é uma oportunidade de você se transformar, de você realmente se ligar a essa mensagem de evangelização, de construir o homem de bem, porque o projeto de Jesus e de Deus para vocês vai muito além do que a gente imagina, muito além. Não fiquem presos apenas a essa concepção de vida. Olhem o dia de hoje, o dia mais importante é o dia de hoje. Esse momento que vocês estão vivendo aqui é o mais importante. Quem sabe quem vai estar aqui encarnado amanhã ou não, não é? Então, se hoje você estiver um pouco mais tranquilo, mais calmo, fizer uma prece de mais coração, estiver mais ligado à espiritualidade, que bom. Agora, se você está embrutecido, ainda cheio de dúvidas, trabalhe isso em você. A felicidade não vem de fora. Nenhum espírito aqui vai fazer vocês felizes. Isso é a construção minha de vocês. Vocês vão construir essa felicidade. O reino de Deus não está fora, não é um lugar. Não está ali, não está acolá, está dentro de nós. E é isso que Jesus quer que a gente faça, né? Vamos lembrar o pior que a gente tenha feito nessa vida e outras vidas. Vamos lembrar de Longinos, né? Vamos lembrar de Judas. Outro dia também eu estava falando sobre Judas, né? Tem um diálogo de Jesus com Maria Madalena que está numa obra do Chico. Esqueci agora, Maria Dolores é o espírito. Que ela pergunta para Jesus: onde o senhor esteve esses 3 dias que ele tinha saído da cruz? O senhor subiu aos céus e tal? E Jesus fala: não, eu passei esses 3 dias mergulhado nas profundezas da terra. Ele vai falar e dizer: eu estava com Judas. Quer dizer, Judas se suicidou, estava num estado terrível e Jesus estava junto dele. Esse é Jesus, né? Então nenhum de nós, seja o pior que a gente tenha feito, é abandonado. E esse Judas, igual Longinos, reencarna, sofre, e um dia Jesus chama para uma missão. Aí ele reencarna como uma mulher, Joana d'Arc. Né? Ajuda simplesmente a libertar a França da mão dos ingleses. Uma médium. Tá? E ele vai sofrer tudo aquilo que Jesus sofreu. Foi traído, morreu, foi sacrificado. Tá? Então, as nossas dores também, quem é o responsável pelas nossas dores? Nós. Não é Deus que castiga ninguém. Ah, mas alguém deu um tiro. Não estava designado alguém dar um tiro em alguém. Foi o livre-arbítrio daquela pessoa. E às vezes a gente é desviado de caminhos que a gente nem imagina que a gente de repente ia levar um tiro. Mas um dia que a gente leva um tiro para Deus, esqueceu de mim, não esqueceu. Aí sim era a hora, se não tinha jeito, tá? Se não fosse o tiro, ia arrebentar alguma coisa no cérebro. Nós somos protegidos e acompanhados o tempo todo, mas chega uma hora que é a hora. A gente não sabe qual é. Mas é a hora o quê? De morrer? Não, de continuar vivendo fora desse corpo denso. Essa escola
essa lição, acabou, porque tem outra para você, de repente muito mais feliz, tá? Então a gente tem que ver a vida assim, a vida espiritual é uma continuidade daqui, nós viemos de onde? De lá. Não é? Quem são essas pessoas que escreveram essa história triste? Nós vamos escrever histórias mais felizes agora, daqui para frente, tá? Então, com a República, atingiu o Brasil a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito, naturalmente, concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. Aí vem outro tipo de influência, né? A próxima, não sei se tem outro agora. Cada nação, como cada indivíduo, tudo é do livro, né? Tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. E um dos fins principais do nosso resumo foi examinar aos olhos de todos a necessidade de educação pessoal e coletiva. Nós temos uma responsabilidade, uma necessidade de educação pessoal e coletiva, olharmos pelo bem do país, não nos nossos próprios interesses. Eu tenho meus direitos. Às vezes tem, você quer o direito porque você faz de um grupo que criou leis, mas extremamente injustas com relação aos outros. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando na coletividade. Eu sou capaz de me sacrificar pelos outros? Pode reduzir meu salário de 50 mil para 15 mil que eu vou viver bem. Não, eu tenho meus direitos. É disso que eu estou falando, né? Desculpa se às vezes sou um pouquinho duro, mas eu sou comigo mesmo. Eu estou falando de coisas que vocês sabem, né? Porque essas coisas são duras mesmo, tá? Educação pessoal e coletiva. Outra. Às vezes eu acho que eu sou mal. Puxa vida, falando aqui. Todo mundo vem para um domingo, né? Tem outra aí? Pode ver se tem outra. Bom, aí tem que... Serve como exame de vista também para todo mundo. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivamente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Então, minha gente, os Estados Unidos tem uma missão, muito material, tecnologia, conhecimento. O Brasil tem outra missão, é essa, do coração, do Evangelho, do amor, uma missão mais fraternal. Então nós, que vamos dizer assim, ainda em encarnações passadas estavam muito endurecidos, já estamos mais amolecidos. Vocês estão aqui com um propósito, todo mundo vem buscar o que aqui? Um contato com a espiritualidade, pedir um pouco de força, não é isso? Para as suas dores, sua dificuldade, me ajuda a vencer, me ajuda a entender mais o que está acontecendo nesse mundo comigo, me dá força, né? Jesus, Francisco de Paula, que fundou lá a ordem, né, dos mínimos, que um discípulo de Francisco de Assis, que esses espíritos amorosos possam passar para mim aquilo que eu preciso, força, para seguir em frente. Então Jesus está com cada um de vocês, mas está mesmo, tá? E se vejam da maneira que ele vê cada um de vocês, porque ele olhou e falou assim: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Eu nunca esqueço essa frase. Ele está dizendo: eu sei onde vocês vão chegar. Eu cheguei. Um dia eu fui um espírito simples, ignorante, passei por mundos, vi misérias, coisas que vocês estão vendo agora, mas vocês vão chegar onde eu estou. Um dia vocês serão deuses, o que vocês estão vendo eu fazer, vocês farão, acreditem. Deus não erra projeto, não vai criar um filho para falhar e o outro ser feliz. E esse aqui ser um espírito que falhou, né? Todos vão chegar lá, depende do tipo de caminhada, dos caminhos, daquilo do nosso livre-arbítrio. A felicidade depende de nós. Então vamos aproveitar para encerrar essa encarnação, que é um bilhete premiado, no pleno auge da transição planetária, com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tentem olhar para vocês como vocês são, seres espirituais inseridos nesse contexto de uma coletividade e também com grandes responsabilidades individuais, que só tem um determinismo para vocês: serem felizes. Disso ninguém vai escapar. Qual é o único determinismo que existe, que vai morrer? Não. Ninguém vai morrer nesse aspecto, desaparecer.
mas vocês todos serão felizes por esforço próprio, o mais rápido possível, ou pela dor. Tá? Vamos escolher o caminho mais curto, né? E vamos lembrar de Ismael, que precisa muito das nossas preces. Quando você escuta, vamos unir preces, façam prece para ele. Vamos combinar isso, fazer prece por Ismael, para ele, dar força para esse espírito que está sempre com a gente nem sabe disso, tá? Aí, quando der, a gente lembra de Longinos, Dom João VI, Pedro II, mas vamos principalmente pedir para Ismael, junto de Jesus, para construir essa pátria do Evangelho primeiro dentro de nós, para que nós também sejamos o coração do mundo, esse espírito que deseja que o mundo se ame e que seja feliz, e não apenas nós, não apenas o Brasil, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção. Como eu disse, o livro é muito... Pulei coisas que você nem imagina. Se tem algum professor de história, leia o livro. O livro é maravilhoso, tá bom? Então, obrigado pela atenção, muita paz.